Boa noite, minhas queridas. Boa noite, sisters. Boa noite, Larissa. Mais um dia de aula, né? Mais uma noite de aula, noite da riqueza, né? Uma noite de aula nesse nosso programa, né, de educação continuada, um projeto Black Sisters in Law. E, como eu sempre digo, né, é sempre um prazer estar aqui acompanhada, né, vendo tributaristas negras, vendo educadores que se proporcionam, né, a nossa educação, né, disponibilizam o seu tempo para a nossa educação. É sempre um prazer estar aqui. Hoje, a aula especial, porque marca o fim do nosso ciclo de estudos aqui de 2023, né? Então, nada melhor do que finalizar falando sobre a reforma da tributação do consumo, especialmente após as alterações do Senado, né? E a gente, dentre essas alterações, a gente teve aí a inclusão de um parágrafo quarto no artigo 145, que fala que as alterações da legislação tributária deverão observar, né, a atenuação do efeito da regressividade. Mas aí fica a pergunta, né? Será que a própria reforma tributária vai causar esse impacto, esse efetivo impacto de diminuição da regressividade? Precisamos sim de uma reforma tributária, mas precisamos dessa reforma tributária? Precisamos mesmo de fatiamento da reforma tributária? Então, dentro desse mar aí de possibilidades, a gente tem uma coisa como certa. A reforma tributária está colocando todo tributarista na condição de estudante, seja experiente, seja inexperiente, né, iniciante, todos nós voltamos a ser estudantes, né? Voltamos até a estudar princípios, né? Que geralmente é lá a primeira aula, né? Voltamos a estudar princípios. Então, para nos direcionar nesse caminho, nada melhor do que ter aí uma pesquisadora no assunto, né? Por isso que hoje nós temos aqui. Que bom, finalmente nós temos a aula que eu estava ansiosa para trazer a doutora Larissa Longo aqui para dar aula para a gente, né? A Larissa, meninas, ela é mestranda em Políticas Públicas no INSPER, é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER e foi pesquisadora do Centro de Cidadania Fiscal de janeiro de 2019 a março de 2023. Larissa, não vou mais me alongar, não vou demorar. Eu só quero agradecer o aceite, né? Você ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade, como eu já falei para você, sempre falo aqui, sinta-se muito à vontade, sinta-se em casa, tá? Você já pode iniciar o compartilhamento, porque você já é anfitriã, tá? Te passo a palavra. Muito obrigada. Perfeito. Antes de projetar aqui a apresentação, eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês pela iniciativa. É muito legal o coletivo de vocês. Eu acho que é realmente muito importante o papel deles, até porque a gente sabe que, assim, enquanto mulher eu posso dizer isso, mas é claro que eu nunca estarei ocupando o lugar de vocês, porque a gente sabe que tem uns desafios muito mais relacionados à etnia, a diversas coisas. Então, parabéns por isso, assim, é muito importante que vocês se unam e busquem o conhecimento, é incrível, parabéns mesmo. Eu queria projetar aqui, deixa eu só ver se eu consigo deixar projetada no lugar certo. Só um segundinho. Aqui. Agora sim. Bom, só para complementar um pouquinho a introdução do meu currículo, que a Cristiane falou, eu trabalhei no Centro de Cidadania Fiscal por pouco mais de 4 anos. E o Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, ele foi o idealizador da PEC 45. O CECIF é um think tank que apoiado por diversas empresas, as maiores empresas do Brasil, e coordenado por alguns economistas, advogados e contadores. O CECIF, inclusive era diretor do CECIF, o Bernard Api, que hoje é secretário extraordinário da Reforma Tributária. Então,
eu pesquiso reforma tributária no Recife, pelo menos desde 2019, que foi justamente o ano que a PEC 45 foi aprovada. Então, eu tenho algum conhecimento acumulado, estou longe de ser uma grande especialista no tema, até porque, como a Cristiane muito bem disse, todos nós viramos estudantes com a reforma tributária. E por mais que eu tenha alguma experiência estudando os modelos internacionais, toda alteração no Congresso muda tudo. Então, é até complicado fazer essas apresentações ao longo do tempo, porque eu tinha essa apresentação com a versão aprovada na Câmara, aí eu alterei para a versão que foi aprovada na comissão do Senado, e agora eu alterei de novo para a última versão do Senado. E, pelo que tudo indica, semana que vem a PEC vai ser novamente apreciada pela Câmara, então eu vou ter que atualizar de novo essa apresentação. Então, basicamente, dito isso, feita essa introdução, eu queria comentar com vocês que o propósito dessa apresentação é passar um status geral da PEC, assim, do básico ao avançado, mas em linhas gerais. Obviamente, são muitos assuntos que a PEC trata e talvez a gente... área empresarial e familiar que são distintas. E talvez a gente não consiga aprofundar todos esses temas no tempo que a gente tem aqui. Mas, se vocês tiverem dúvida, a gente vai tratando sobre as suas dúvidas sem problema nenhum. Bom, sobre a tramitação da PEC. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados dia 7 de julho desse ano. Ela foi aprovada pelo plenário do Senado no dia 8 de novembro. E ela aguarda a nova apreciação na Câmara dos Deputados depois das mudanças do Senado. E saiu uma notícia ontem que o Agnaldo Ribeiro, que é o relator da PEC na Câmara, tem a intenção de já colocar ela em votação na semana que vem. Então, talvez a PEC seja aprovada na Câmara ainda nesse ano. Mas, assim, novamente, depende dos rumos da política, e aí nenhum de nós consegue prever isso com muita clareza. A noite de Natal, que ninguém está vendo. Provavelmente, é sempre assim. Não, mentira, Natal os parlamentares não vão trabalhar, acho que se não for até o dia 22, não vai ser mais, então a gente tem aí pelo menos umas 2 semaninhas para esperar. Aqui é só um plano de voo da nossa apresentação, que como eu disse, eu vou trazer alguns principais pontos, infelizmente não é exaustivo, mas a gente vai se complementando aqui conforme as dúvidas forem surgindo. Bom, basicamente, o que propõe a PEC? A adoção do IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que é um tipo de imposto adotado em mais de 170 países no mundo. O último levantamento, se eu não me engano, fala que são 175 países. O IVA, ele é adotado praticamente por todos os países do mundo, todas as economias relevantes, exceto os Estados Unidos, porque eles são diferentões, mas todo o resto do mundo adota IVA. E os IVAs mais recentes eu digo assim, desde a década de 80, 90, eles têm sido considerados como IVAs modernos. Esses IVAs modernos, eles proporcionam mais eficiência econômica e menos distorções na economia e para os contribuintes. Então, a proposta, ela se baseia nesses IVAs mais recentes. Muita gente fala, por exemplo, o IVA da União Europeia. O IVA da União Europeia é melhor do que a gente tem hoje no Brasil, sim, mas ainda assim é um IVA muito antigo. Então, a ideia geral da PEC é pegar a inspiração do que se tem mais de moderno em termos de IVA. Para adotar o IVA no Brasil, o que a política conseguiu fazer foi propor a adoção de um IVA chamado de IVA dual. Então, no caso, aqui no Brasil, seria um IVA de competência da União Federal e um IVA de competência compartilhadas entre estados, Distrito Federal e municípios. Essa divisão, ela foi uma decisão política. O texto original da PEC nem propunha isso. Mas, como os estados e os municípios tinham medo da União acabar controlando o IVA sozinho, foi o caminho que politicamente foi possível ser adotado no Brasil. Mas ainda que sejam 2 tributos diferentes,
a ideia é que eles sejam o mais parecido possível entre eles, que eles, inclusive, tenham legislações muito parecidas, se não a mesma. Então, o IVA da União Federal ele é chamado de CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir o PIS e a COFINS. Os estados, Distrito Federal e municípios, vão ficar com o IVA chamado IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e que ele vai substituir o ICMS e o ISS. O IPI ele vai ser substituído pelo chamado imposto seletivo. Internacionalmente, o seletivo ele é chamado de excise tax. Ele normalmente, o excise tax, ele complementa o IVA para tributar de uma forma mais agressiva, mais pesada, normalmente bens e serviços que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Os exemplos mais tradicionais disso são bebidas alcoólicas e cigarros, que inclusive hoje já tem uma tributação mais elevada de IPI aqui no Brasil, mas também lá fora tem muitas discussões sobre, por exemplo, incluir bebidas açucaradas, porque é um produto que faz mal à saúde. Tem vários outros itens que se discute incluir nesse imposto seletivo. Aqui no Brasil, a Constituição, ela deixou a PEC, né, deixa a Constituição com uma definição abrangente para o imposto seletivo, para que a lei complementar regulamente melhor. E aqui, se eu não me engano, a redação é expressamente bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, pode entrar muita coisa. A única coisa que tem definida na Constituição é que o seletivo vai incidir sobre armas e munições, exceto aquelas adquiridas pela administração pública. Mas, de resto, tudo vai ser definido em lei complementar. Assim, de definição mesmo, provavelmente cigarros e bebidas alcoólicas. Agora, se vai além desses itens, é novamente uma decisão política e vai depender do nosso Congresso. Bom, a CBS e o IBS. Aqui eu trouxe as principais características que o texto da PEC 45 estipula para esses tributos. Ambos os tributos eles vão ser instituídos por lei complementar. Isso dá um maior quórum tem um quórum qualificado de aprovação, então vai ser mais difícil alterar a legislação desses tributos. E mais do que isso, quando a gente fala em principalmente substituir as legislações que a gente tem de ICMS e ISS por uma legislação complementar adotada em âmbito nacional, a gente está falando em reduzir muito a quantidade de atos normativos. E a ideia é que se facilite a missão do contribuinte de ler, interpretar a legislação e apurar seus tributos. Então, a ideia da instituição por lei complementar e ela ser válida nacionalmente, justamente porque os tributos eles agora vão passar a ter esse caráter nacional, justamente simplificar o sistema tributário do consumo. Além disso, como eu tinha mencionado, a CBS e o IBS eles terão regras harmônicas que serão aplicáveis em todo o território nacional, justamente com esse objetivo de simplificar a tributação do consumo, e eles vão incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços e importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços. A ideia é que, principalmente quando a gente fala assim, do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a ideia também é de simplificar e dar mais segurança jurídica, porque principalmente quando a gente vê a forma como a tributação do consumo brasileira é organizada hoje, dividindo as competências de estados e municípios, um para tributar mercadorias e o outro serviços, a gente causa muita incerteza nos negócios, especialmente os negócios mais novos relacionados à economia digital. A gente vê quantos anos o STF não demorou para decidir que só se incidir ICMS ou ISS só. E eu lembro, quando foi julgado o primeiro caso disso, ele estava tratando de disquete, que era um negócio que a gente não vai fisicamente pelos anos. E a ideia é justamente o IBS, ele tem uma base de incidência ampla, abranja tanto os bens quanto os serviços, para que não haja mais esse tipo de discussão
e contencioso que acaba virando, né? Além disso, esses tributos, seguindo a experiência internacional, não incidirão sobre exportações. Como o ICMS hoje ele tem uma imunidade concedida para radiodifusão sonora de sons e imagens de recepção livre e gratuita, esses tributos acabaram trazendo com eles essa imunidade que já era do ICMS. E tanto a CBS quanto o IBS, eles terão alíquotas fixadas por lei ordinária. No caso da CBS, a União vai editar uma lei ordinária fixando a alíquota, mas no caso do IBS, a ideia é que cada município e cada estado, além do Distrito Federal, editem suas próprias leis fixando a alíquota. Essa determinação, ela é muito importante porque, como a Constituição Federal tem todo o Pacto Federativo, estipula como cláusula pétrea a autonomia financeira dos entes, os entes eles precisam conseguir definir quanto que eles vão arrecadar de tributo. Justamente para preservar o Pacto Federativo e garantir receita, a receita que os entes subnacionais precisam, existe essa previsão na PEC. E ainda que sim, possam existir mais de 5.570 alíquotas, é algo muito melhor do que a gente tem hoje. Porque hoje, além de 5.570 alíquotas, a gente tem 5.570 legislações. E legislações, não só leis, a gente tem lei, tem regulamento do ICMS, que é um negócio que por si só já é gigantesco, tem portarias, tem atos normativos, e a ideia é que nesse novo contexto da reforma tributária não tenha mais tudo isso, não tenha mais essa legislação esparsa. Além disso, esses tributos, eles vão seguir as características das melhores práticas internacionais. A primeira delas é a cobrança no destino. O IVA é um imposto que incide sobre o consumo. O consumo ele acontece no destino da operação, que é justamente onde ocorre o consumo. Se eu Larissa, eu vou dar um exemplo de compra online, mas ele é um pouco... como é que eu posso dizer? Outlier, assim, mas vamos lá. Eu, Larissa, entro na internet e compro, sei lá, um negócio do Mercado Livre para entregar na minha casa. O negócio está vindo de Minas Gerais, mas eu estou consumindo na minha casa, aqui em São Paulo. Então, onde acontece o consumo é onde eu consumidora, estou situada. Então, a tributação vai ser no destino, ou seja, onde eu, Larissa, estou consumindo. O que a gente tem hoje, especialmente considerando ICMS, é a tributação na origem. E essa tributação na origem, que é onde estão situadas as empresas, elas geram imensos prejuízos, especialmente decorrentes de guerras fiscais. A gente tem hoje estados abrindo mão de receitas que são essenciais para que eles formulem suas políticas públicas para atrair uma empresa para o território dele. E aí, se essa empresa vai ou não dar o retorno de geração de emprego, algum impacto positivo na receita daquele estado, a gente não sabe. Então, a ideia é que, com a cobrança no destino, as guerras fiscais, especialmente no nível estadual, mas de uma forma geral, sejam extintas. Outra característica muito importante dos IVAs modernos é a não cumulatividade plena. Hoje, se a gente olha para o ICMS, a gente fala, mas a Constituição fala que o ICMS é um imposto não cumulativo. Só que a não cumulatividade do ICMS, ela adota um sistema que a doutrina chama de crédito físico. Então, só dá direito a crédito do ICMS aquilo que é fisicamente incorporado no produto que está se vendendo. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, eu tenho uma indústria que produz camiseta, só que o meu estabelecimento fabril é distinto do meu estabelecimento comercial. Onde a camiseta é produzida, a energia elétrica do lugar é um insumo e dá crédito. Mas no meu estabelecimento administrativo, comercial, eu também uso energia elétrica
E sem a parte administrativa, eu nem consigo vender a camiseta. Mas, mesmo sendo essencial que tenha esse prédio administrativo, a legislação do ICMS fala que a energia elétrica consumida nesse prédio administrativo não dá direito a crédito. Por quê? Porque o produto que está sendo vendido fisicamente não passou por esse prédio. E isso é uma grande, assim, ineficiência na verdade, representa um aumento, um aumento potencial no preço do que a gente paga pelos produtos. Porque a gente está pagando um tributo que está onerando a cadeia produtiva e, portanto, deixando o produto mais caro no final. E a ideia é que no IBS e na CBS, assim como os IVAs, o crédito seja financeiro, ou seja, tudo relacionado à atividade produtiva, independentemente de contato físico ou não com a mercadoria ou com o serviço que está sendo prestado, gera crédito. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a fábrica da camiseta, não só tudo que é consumido no prédio administrativo vai gerar crédito, como também o advogado que presta consultoria para esse estabelecimento administrativo, o contador, o marketing, etc. Então, é uma ideia muito mais abrangente de não cumulatividade do que a gente tem hoje no Brasil. O IVA também ele é calculado por fora e não por dentro, como a gente tem no ICMS, principalmente. E também, de uma forma geral, os IVAs mais modernos, eles não são objetos de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais. A ideia no IVA é a neutralidade. É que todos sejam tributados da mesma forma, tudo seja tributado da mesma forma, e quando existir algum objetivo de política pública, por exemplo, a ideia da cesta básica. A ideia da cesta básica é que se reduza a tributação sobre alimentos, alguns alimentos considerados essenciais, para que o consumo das famílias, principalmente as de mais baixa renda, sejam aumentados. Nos países, principalmente, por exemplo, Nova Zelândia, o que acontece? Tudo é tributado da mesma forma. E se a Nova Zelândia quer fazer uma política pública para aumentar o consumo da baixa renda, se bem que a Nova Zelândia praticamente não tem uma baixa renda, o que eles fazem é definir uma política pública que use o recurso que foi arrecadado. É a ideia justamente do cashback que tem nessa reforma tributária. O cashback ele é um mecanismo de transferência de renda. É quase como um Bolsa Família. A ideia é, primeiro, arrecadar o dinheiro e depois transferir o dinheiro arrecadado exatamente para aqueles que precisam. E a ideia desse cashback e dessa proibição de objetos e essa proibição de incentivos e benefícios fiscais é justamente um conceito de economia, eficiência econômica, melhor dizendo. É o objetivo de o Estado arrecadar mais e poder aplicar mais em políticas públicas focalizadas. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, da própria cesta básica que eu estava comentando. Hoje em dia, na cesta básica, a gente tem, sei lá, salmão. Salmão é um item da cesta básica do Piscofins hoje em dia. E salmão não é um item que é consumido por famílias de baixa renda, em sua maioria. Então, o salmão é um item que faz com que o Estado deixe de arrecadar muito dinheiro que deveria estar sendo arrecadado, porque rico tem sim que pagar imposto. Só que como esse mecanismo da cesta básica ele abrange todo mundo, o Estado perde dinheiro e deixa de arrecadar aquilo que ele poderia estar arrecadando para transferir para aqueles que realmente precisam. Então, a ideia da não concessão de incentivos e benefícios fiscais, ela está relacionada a essa questão de eficiência econômica e neutralidade. A gente pode, acho que ao longo da apresentação a gente vai retomar um pouquinho esses conceitos, mas se vocês tiverem dúvida também podem me interromper. E, por fim, o que a PEC fala sobre CBS e IBS é que eles terão alíquota de referência fixada por resolução do Senado. A alíquota de referência é uma alíquota que vai ser estabelecida a partir de cálculos dos tribunais de conta
para representar a alíquota de IBS ou da CBS que seria necessária para repor a arrecadação dos tributos que estão sendo substituídos. Ou seja, a alíquota de referência que vai ser fixada para os estados do IBS, a ideia é que ela represente a alíquota de IBS necessária para que o IBS tenha a mesma arrecadação que o ICMS tinha. Isso aqui é importante porque a ideia geral da reforma tributária é melhorar o sistema da tributação do consumo, mas não aumentar a carga tributária. Afinal, a gente já tem uma carga altíssima no Brasil. Então, essa alíquota de referência, ela tem esse objetivo de manutenção da carga tributária, principalmente. O imposto seletivo, só retomando o que eu já tinha comentado na abertura, ele incidirá sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Perdão, aqui faltou um complementar. Mas aqui, ó, logo abaixo, eu já me corrigi. Ele será instituído por lei complementar. Ele não vai incidir sobre as exportações e nem sobre operações com energia elétrica e telecomunicações. No caso dessas últimas, é justamente porque operações com energia elétrica e telecomunicação elas são usadas em praticamente todas as atividades produtivas. Então, se incidisse esse imposto seletivo sobre essas operações, seria basicamente uma oneração de toda a atividade produtiva no Brasil, porque eles utilizam isso como insumo. O imposto seletivo ele também terá incidência monofásica e vai integrar a base de cálculo do IBS e da CBS, e, além disso, ele pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. O seletivo, ele não vai incidir sobre bens e serviços que possuirão alíquotas reduzidas, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, e ele incidirá sobre armas e munições, exceto as destinadas à administração pública. No caso do imposto seletivo, e em alguns outros casos que a gente vai ver nessa apresentação, e a gente vê muito na PEC, a regulamentação, ela depende de lei complementar. A PEC muda o texto constitucional e no texto constitucional a gente não tem um grande nível de detalhamento. Por isso que na PEC hoje a gente não sabe sobre o que exatamente vai incidir o imposto seletivo. Vai depender do que vai estar definido na lei complementar. Aqui sobre as alíquotas reduzidas. A PEC, vamos lá, a tramitação política fez com que existisse muito lobby, e decorrente desse lobby surgiram setores que vão ser beneficiados com alíquotas reduzidas. Tem uma frase que o professor Isaías Coelho, da FGV, fala, que é assim: quando todos pagam menos. Quando tem algum setor pagando menos, o resto da sociedade vai pagar mais para compensar o que esse setor está deixando de arrecadar. Então, essas alíquotas reduzidas, economicamente, elas são um problema, mas elas representam lobby e, infelizmente ou felizmente, o lobby é inerente a qualquer atividade política, especialmente no Brasil, mas em todo o mundo. Então, essas alíquotas reduzidas, elas podem, sim, prejudicar a eficiência do IVA no Brasil, mas, pelo menos, se tudo continuar assim, eu acho que o impacto não vai ser muito grande. Mas vamos lá. A PEC prevê algumas categorias de privilégios que são essas alíquotas reduzidas. Existem bens e serviços que vão ser beneficiados com uma redução de 60% da alíquota, que são serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, serviço de transporte público coletivo de passageiros, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Esse tópico específico, eu queria só fazer um comentário, é muito difícil distinguir o que é um produto de limpeza majoritariamente consumido pela baixa renda, assim, é impossível se definir isso. Então, obviamente, vai ter uma subjetividade quando a lei complementar for definir quais são exatamente esses serviços, esses bens, e aí, obviamente, vai existir um grande lobby também.
insumos agropecuários e aquícolas, produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas, audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, e, por fim, bens e serviços relacionados à soberania nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Tem outros itens que eles poderão ser beneficiados com a redução de 60% da alíquota, ou seja, eles vão ser desonerados da tributação. Dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, os produtos de cuidado à saúde, básicos de saúde, produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos. Sim, a gente vai ter a palavra ovos na Constituição. Aquisição de medicamentos e dispositivos médicos pela administração pública direta e indireta, serviços prestados pelas instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos, automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência e taxistas, produtos integrantes da Cesta Básica Nacional de Alimentos e serviços de educação de ensino superior nos termos do ProUni. Nesse caso, do ProUni especificamente, a redução de 100% vai ser só relacionada à CBS, que é justamente o benefício que o ProUni já tem hoje, que as instituições do ProUni já têm hoje. E aí, além disso, de isenção, poderão ser beneficiados o serviço de transporte coletivo público de passageiros e as atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. É uma quantidade muito grande de alíquotas reduzidas. E aí, deixa eu só aqui, o que eu queria mostrar para vocês, sobre aquela história do quando todos pagam menos. É um estudo da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que tentou mostrar, logo quando a PEC saiu da Câmara e foi para o Senado, qual que seria a alíquota do IVA. É óbvio que essa alíquota, ela ainda não é passível de definição, de mensuração, mas o estudo ele tenta estimar quanto que seria a alíquota do IVA. E aqui eles colocam vários cenários. O cenário base, que seria um cenário onde não existiria benefício de alíquota reduzida para ninguém, a alíquota total no cenário factivo de CBS mais IBS seria de 20,73%. Mas aí eles vão considerando as alíquotas reduzidas de cada setor até que eles chegam no cenário G, que trata de todas essas alíquotas reduzidas, mais outros tratamentos favorecidos, e eles chegam à estimação de uma alíquota de 25,45%. Ou seja, quanto mais alíquota reduzida para determinados setores, maior é a alíquota que toda a sociedade vai pagar. Esse é o impacto do lobby. E no IVA, a ideia é que isso seja transparente. Hoje em dia, no ICMS, como os benefícios fiscais praticamente são indescobríveis, mesmo depois da Lei Complementar 160, isso fica mais oculto. A gente não tem muita percepção de quanto que o Estado deixa de arrecadar para atrair empresas, por exemplo, ou quais são os setores e empresas beneficiadas de tratamentos favorecidos. Mas no IVA, nos termos da PEC 45, isso vai ser mais explícito. Então, se a gente vê esse estudo aqui, que nem estava considerando os novos setores que foram incluídos no Senado, a gente vê que a alíquota potencialmente passa de 25% do IVA, principalmente em razão desses tratamentos favorecidos decorrentes de lobby do Brasil. Além das alíquotas reduzidas, a gente tem na PEC também a manutenção de regimes favorecidos, que já existem hoje. O primeiro deles é o Simples Nacional. A ideia é que a PEC coexista com o Simples Nacional, o IBS e a CBS coexistam com o Simples Nacional. E aí, a ideia é que as micro e pequenas empresas do Simples, elas poderão escolher se recolherão a CBS e o IBS pelo regime normal dos tributos ou pelo regime do Simples. Porque dentro do Simples tem mais tributos, né? Tem contribuição previdenciária, tem IRPJ, CSLL.
O que as empresas vão poder fazer eu vou querer recolher os tributos do consumo separadamente ou não. Bom, ela voltou. Eu acho, Cristiane, eu acho só que a gravação parou. Perfeito. E a ideia é que as empresas façam essa escolha, se elas vão ou não querer ficar dentro do regime do Simples para a tributação do consumo. E aí, no caso delas optarem permanecer no Simples para a tributação do consumo, elas não vão se apropriar dos créditos da CBS e do BS, mas os adquirentes delas vão poder utilizar os créditos daquele tributo efetivamente pago dentro do Simples. E no caso da Zona Franca, a Zona Franca também é um grande problema, mas ninguém consegue mexer nela no Congresso. E basicamente a ideia é que seja criada uma CID para incidir sobre os produtos que tenham equivalentes fabricados na Zona Franca de Manaus, para que seja mantido o diferencial competitivo da Zona Franca. Por exemplo, uma empresa fabrica moto lá na Zona Franca. Como a moto vai ter a tributação do IVA, a moto da Zona Franca vai ter a tributação do IVA igual, independentemente do lugar onde ela está sendo fabricada, a ideia é que todas as motos fabricadas no restante do país tenham que pagar uma CID para que a moto fabricada na Zona Franca de Manaus não pague essa CID e tenha uma vantagem competitiva. Sim, é um negócio bem surreal, mas é isso que está sendo proposto para se manter a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. E ainda assim, essa solução do Senado parece mais adequada do que estava se propondo na Câmara, porque na Câmara a ideia era que se usasse o imposto seletivo para manter esse diferencial competitivo. Pelo menos a criação da CID não corrompe a estruturação do imposto seletivo. E, além disso, vai ser criado um fundo de sustentabilidade e diversificação econômica do estado do Amazonas, que também vai ser financiado pela União. Bom, outro tópico da PEC são os regimes específicos. Os regimes específicos, em linhas gerais, até existem em outros países. A ideia, basicamente, é que esses regimes, eles tributem de uma forma diferente alguns tipos de operações que não se adequam ao modelo do IVA. Por exemplo, operações do sistema financeiro, normalmente elas têm uma diferenciação nos outros países, justamente porque a tributação do sistema financeiro, o sistema financeiro em si, ele se organiza de um jeito que a tributação do IVA de nota contra nota é impraticável. Então, a ideia desses regimes específicos é fazer com que todo mundo entre no regime do IVA, a política, lobby existente, etc., expandiu um pouco a abrangência desses regimes específicos que a gente tem na literatura internacional. Então, eu até quase não coube mais, quando eu fui atualizar para o texto aprovado no Senado, quase não coube mais em um slide todos os regimes específicos, por isso que está a formatação um pouco ruim. Mas, além de regimes específicos para combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, sociedades cooperativas, agora a PEC está prevendo um regime específico até para ser detalhados em legislação complementar. O que a PEC fala é que os regimes poderão prever determinadas coisas. Por exemplo, para os serviços financeiros e operações com bens imóveis. O regime específico a legislação complementar pode definir um regime específico que pode contemplar alterações nas alíquotas, regras de creditamento e base de cálculo dos tributos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque, na verdade, não existem muitos detalhes na PEC, são realmente diretivas que a lei complementar vai ter que detalhar. E só para vocês terem isso em mente também,
os próximos anos, quando forem discutir as legislações complementares da PEC, também vão ser marcados por muito. Não sabemos, vai depender dos parlamentares e depender também do lobby que vão chegar a eles. Então, os próximos anos, eles vão ser muito decisivos, assim, para a formatação do IVA que a gente vai ter aqui no Brasil. Como eu mencionei para vocês, pela questão da neutralidade e também porque o IVA não mais na origem, não vai ter benefício fiscal. Até porque nem faz muito sentido, porque não adianta o Estado atrair empresas se, na verdade, o tributo ele vai ser pago onde ocorre o consumo e não onde ocorre a produção. Em substituição aos benefícios fiscais, vai existir um fundo de compensação de benefícios fiscais ou financeiros. Fundo financiado entre 2025 e 2033, perdão, estou errado aqui. Aqui em cima também, gente, é 2032, na verdade, é 32, nos montantes definidos pela PEC. Eu vou atualizar essa informação e eu mando para vocês o PowerPoint certinho. Larissa, E, desculpa te além interromper, desse fundo de você consegue benefícios me escutar? fiscais, Consegue me escutar? perdão, eu não ouvi. Está conseguindo me escutar? Desculpa interromper, mas agora, como eu estou usando, Agora sim. como eu estou usando a minha internet, né? Não estou usando o meu Wi-Fi, a internet ela vai ficar instável. Então eu peço até desculpas por essas oscilações, tá bom? Sem problemas. Bom, além desse fundo para compensar as empresas que vão perder os benefícios fiscais de ICMS, a PEC implementa um mecanismo que substitui a ideia de benefício fiscal, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Benefício fiscal, que hoje os estados eles concedem para as empresas, ele tem esse objetivo de desenvolver a região. E isso, principalmente quando a gente fala de Norte e Nordeste, é algo posto um modelo para substituir o racional de benefício fiscal, que também possibilita, e até de uma forma mais eficiente, o desenvolvimento regional. A ideia é que esse fundo ele tem o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, ele seja financiado pela União. E aí, esse fundo ele vai entregar recursos aos estados e ao Distrito Federal para que os entes possam investir em realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras e promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Novamente, esse fundo ele vai ser disciplinado em lei complementar, então não se tem muita definição de quais serão os critérios para distribuir os recursos desses fundos e como vai funcionar a aplicação em si. O que a PEC fala é que, de forma geral, a aplicação dos recursos ela será definida pelos estados e Distrito Federal e deverá priorizar atividades, projetos que prevejam ações de preservação do meio ambiente. Aqui eu trouxe, só para simplificar um pouquinho, como vai funcionar a transição do modelo atual para o novo modelo de tributação do consumo. A ideia é que a transição seja gradual. Por quê? Porque mudar de um dia para o outro prejudicaria muitas empresas. Como a gente tem muitas empresas beneficiadas por benefícios fiscais, inclusive hoje, a gente tem empresas que são ineficientes. E com a nova e dando esse dinheiro do Estado para existir, essas empresas elas podem acabar quebrando. Então, a ideia de ter uma transição é que seja concedido um tempo para que todos os contribuintes, além de interpretar
a nova legislação e poder aplicá-la, eles possam reformatar eventualmente o seu modelo de negócio, não mais focado em benefício fiscal, mas sim focado em eficiência e realmente implementando aquilo que faz sentido para o negócio dele. Porque, às vezes, o que a gente vê hoje é que, por exemplo, um determinado estado dá benefício fiscal para uma empresa, a empresa vai lá se cedir naquele estado, mas os consumidores dela não são de lá. Ela só está lá porque ela está pagando menos imposto. Ela monta uma operação inteira de logística para conseguir pagar menos imposto. Então, a ideia é que essa transição permita que as atividades produtivas se restabeleçam e se preparem para o novo modelo. No primeiro ano, em 2026, vai ser o chamado período teste. É importante ter um período de teste para que seja avaliada a capacidade de arrecadação dos novos tributos. Especialmente porque, assim, a gente está falando de, além de fato gerador diferente, a gente está falando de uma base de incidência diferente no caso do IBS e da CBS. A gente está falando de uma mudança, assim, completa, principalmente quando a gente pensa em não cumulatividade, cálculo por fora, cobrança no destino. São características muito distintas do que a gente tem hoje na tributação. Então, é necessário um período teste para que seja avaliado o potencial de arrecadação dos tributos e essa avaliação, esse período teste, é essencial para que depois sejam fixadas as alíquotas de referência, para que seja mantida a carga tributária e não aumentada. Então, nesse período teste, o IBS ele vai ser cobrado com a alíquota de 0,9% e o IBS com a alíquota de 0,1%. Os tributos que vão ser recolhidos, eles poderão ser compensados pelas empresas com o PIS e COFINS, ou se a empresa não tiver débitos de PIS e COFINS para compensar, elas vão poder compensar com outros tributos federais ou ainda serem ressarcidas em 60 dias, mediante requerimento, por óbvio. Então, a ideia é que realmente seja um teste para avaliar o potencial de arrecadação desses tributos. Aí, em 2027, a CBS entra em vigor, consequentemente, são extintos o PIS e a COFINS. E o IPI, ele também será extinto, desde que até 2027 já seja implementado o imposto seletivo. Porque, novamente, a legislação do imposto seletivo vai ser outra. Então, se a legislação estiver pronta e o imposto puder ser instituído, aí existe um IPI. Senão, o IPI só vai ser extinto quando entrar em vigor o imposto seletivo. Em 2027, também começa a cobrança. Se o IPI for extinto, né? Começa a cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico da Zona Franca de Manaus. E continua a cobrança da alíquota teste de 0,1% do IBS até 2028, com redução equivalente da alíquota da CBS, pelas empresas que estão pagando IBS, óbvio. De 2029 a 2032, vai acontecer uma transição gradual para ICMS e ISS. As alíquotas do ICMS e do ISS vão ser reduzidas gradualmente à razão de 1/10 por ano. Os benefícios fiscais desses tributos, no caso do ICMS, eles vão ser reduzidos na mesma proporção, de 1/10 por ano. E concomitantemente, as alíquotas do IBS estadual e municipal serão elevadas para manter a arrecadação. Ou seja, se a alíquota do ICMS e do ISS reduzem 1/10 por ano, a alíquota do IBS aumenta 1/10 por ano. Proporcionalmente, é concomitante isso. Em 2033, por fim, termina a transição com a extinção do ICMS e do IBS, a implementação integral do IBS. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês como que vai funcionar. De 2029 a 2032, reduz 1/10 das alíquotas de ICMS. Então, vamos lá, aqui a gente tem 10 décimos em 2028, 2029... 9 décimos, 2030, 8 décimos, e vai reduzindo. E aí, depois dessa redução de 4 décimos em 2032, ele é extinto em 2033. Então, tem essa quebra aqui. Antes, o texto original da PEC 45 previa uma transição de 10 anos para que pudesse todo ano ir reduzindo, mas
também foi um pleito no Congresso Nacional, que foi atendido, de que a redução fosse menor. Por isso que tem essa quebra de depois de 4/10 e direto para a extinção dos tributos. E aqui uma coisa importante é que os benefícios fiscais eles vão ser reduzidos na mesma proporção da redução das alíquotas do ICMS. No caso de benefícios que são diretamente relacionados à alíquota, essa redução acontece automaticamente. Por exemplo, uma empresa tem crédito presumido de ICMS sobre, enfim, em algum estado. E aí, essa empresa, na transição, como ela vai pagar ano a ano um décimo a menos de ICMS, e o crédito presumido é aplicado sobre a alíquota do ICMS, o benefício dela já vai ser automaticamente reduzido. Agora, se existir algum benefício que não é reduzido diretamente pela redução da alíquota, esse benefício ele vai ter que ser reduzido também em um décimo. De qualquer forma, os benefícios também vão ser reduzidos durante a transição, e é por isso que existe aquele fundo de compensação financeira para as empresas que hoje possuem benefício fiscal de ICMS. É que eu dei só um exemplo, por exemplo. Se a alíquota de ICMS é 18% em 2028, em 2029 ela vai ser 16,2%, em 2030, 14,4%, em 2031, 12,6%, em 2032, 10,8%, até que ela zera em 2033 e aí a do IBS entra em vigor totalmente. Além dessa transição, que a gente chama de transição para os contribuintes, existe uma transição federativa. A mudança da tributação do consumo da origem para o destino, ela impacta muitos entes federativos e é por isso que é necessário existir uma transição federativa. São umas regras muito específicas, mas a ideia dessa transição é justamente manter as receitas dos entes equilibradas com a implementação da reforma. Então, os entes que iriam eventualmente perder receitas com essa migração para o destino, eles vão ser compensados por essa transição. Então, entre 2029 e 2034, 90% do IBS arrecadado com base na alíquota de referência será retido para distribuição entre os entes, proporcionalmente às receitas líquidas médias obtidas entre 2024 e 2028, com o objetivo de amenizar as variações de arrecadação, especialmente decorrentes da adoção do princípio do destino. Então, basicamente, a ideia. Vai ser calculado a receita do ente de 2024 a 2028, uma receita média do ente, e aí a ideia é que esse IBS seja arrecadado por todo mundo, retido, e aí a distribuição do IBS, dessa parcela retida de IBS, vai atender o objetivo de manter os entes com a mesma média de arrecadação. A ideia é equalizar as receitas dos entes federativos, é basicamente isso. E é uma transição muito longa, que dura 50 anos. Isso a gente está falando até 2034, mas aí nos 44 anos seguintes, a retenção vai sendo reduzida 1,45 avos ao ano. Tem um outro problema. Pode falar, Cristiane. Desculpa, acabei de ver sua mão levantada. E é exatamente com base nessa ideia, os estados estão alavancando, né, suas receitas e cobrando, né, o ICMS mais alto, né, Saiu de até uma Bahia. notícia recente falando que os estados estavam pensando em aumentar o ICMS por causa da reforma tributária. Mas eu vou ser muito sincera, é uma desculpa. A reforma tributária é uma desculpa. Eles estão querendo aumentar o ICMS desde a da decisão do Supremo sobre combustível e energia elétrica. Eles estão aumentando e estão aumentando cada vez mais. Agora eles estão usando a reforma como desculpa, mas assim, a receita deles vai ser mantida, sabe? Eles estão querendo aumentar o máximo possível para ter ganho no futuro, mas não faz o menor sentido. Apesar dessa ideia, né, que está acontecendo no nível estadual, nada me tira da cabeça que a gente vai ter aí um panorama de atuação, né, do advogado tributarista dentro do cenário municipal.
né? Porque dentro dessa questão que você falou, quem vai pagar essa conta, né? Então, eu vejo aí esse cenário de que a gente tem aí esses regimes específicos para situações específicas, né? E, por outro lado, os entes, né, tentando fazer essa compensação, e aí eu vejo um cenário bem grave, um cenário municipal bem grave, porque hoje em dia, talvez eu tenha esse olhar, né, para o IPTU, por exemplo, mas hoje em dia eu vejo muitas outras cidades com IPTU. Claudinha, muito obrigada pela sua participação, tá? Bom descanso para você. Autocuidado é tudo, como a gente estava conversando antes. Obrigada. Obrigada a você, Larissa. Cristiane também, desculpa, mas eu não estou Imagina. conseguindo nem concentrar. É que eu estou Sem bem problema. cansada, mas eu A vou assistir gravação o vai vídeo. ficar aí, se tiver dúvida, pode me mandar. Exatamente. Eu queria participar do ao vivo, porque na dúvida a gente esclarece, né? Mas eu não estou conseguindo concentrar. Eu te Mas muito agradeço. obrigada, tá? Um Imagina. beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, eu tenho esse olhar para o IPTU e já vejo que o IPTU é um campeão de ações, né? Um campeão de contencioso. Então, eu Sim, vejo aí um sim. cenário ficando mais grave aí nessa questão municipal. Assim, em termos de IBS, o contencioso ele vai ser, pelo menos estadualmente e municipalmente, unificado, né, pelo comitê gestor. Então, não vai ser uma discussão só municipal, vai ser uma discussão do IBS. Mas você diz uma discussão dos outros tributos municipais vai aumentar? É isso? Nessa busca aí por essa compensação, eu vejo eles aumentando, fazendo outras manobras Ah, para é afetar, possível, é principalmente no possível. cenário municipal, em que a gente tem aí muitas atrocidades com IPTU. Sim. Então acho que vai tá bom para a atuação no cenário municipal É. para advogado tributarista. Não, eu acho que assim, especialmente durante a transição, a ideia é que no final a reforma tributária diminua o contencioso, porque vai estar simplificando, vai estar dando segurança jurídica. Mas eu acho que, principalmente assim, durante a transição, e no começo da implementação do novo imposto, vai ser uma mudança de paradigma muito grande. Então, acho que nesse período vai ser muito propício para o advogado tributarista de fato, porque é um momento de adaptação, todo mundo vai estar discutindo, não vai ter jurisprudência do novo imposto. A gente vai ter dúvida e não vai ter como pesquisar a jurisprudência, porque não vai ter ainda. Então, é muito complicado, é uma mudança de paradigma muito grande. Então, acho que é muito importante que os advogados tributaristas estudem reforma tributária quando ela começar a ser implementada, porque vai ser nossa atuação. E aí, como você também disse no começo, todos os especialistas não vão ser mais especialistas, todo mundo vai virar estudante, todo mundo vai aprender do zero. Então, é realmente um grande campo de oportunidade para advogados tributaristas. Só passando aqui, então, um ponto que também é disciplinado na PEC é, como serão tratados os saldos credores de ICMS após a transição para o IBS. O ICMS, como eu disse, ele é não cumulativo, embora tenha uma não cumulatividade restrita. E aí, as empresas têm alguns saldos credores que elas não conseguem compensar, porque eventualmente elas não têm mais débito, e elas também não conseguem ressarcimento, porque os estados demoram muito para ressarcir. Então, pode ser que mesmo depois da transição até 2033, algumas empresas ainda tenham saldos credores de ICMS para usar, só que aí vai ter um novo modelo do IBS. E aí a PEC disciplina como que vai acontecer a utilização desses saldos credores. A ideia, então, é que esses saldos credores homologados de ICMS existentes até o final de 2032 poderão ser compensados com o IBS. Pelo prazo remanescente, no caso de créditos relativos à entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, e em 240 parcelas mensais iguais e sucessivas nos demais casos. A partir de 2033, os saldos eles vão ser atualizados pelo IPCA e, novamente, vai ter uma lei complementar que vai regulamentar
como será o parcelamento do aproveitamento dos saldos credores, como que vai acontecer a transferência, a eventual transferência desses saldos credores a terceiros e a forma como o saldo ele poderá ser ressarcido ao contribuinte, caso não haja possibilidade de compensação. E por fim, mas não menos importante, a gente vai falar do Conselho Federativo. Principalmente, assim, quando a gente fala de IBS, a gente está falando de um imposto que tem a competência compartilhada entre 27 estados, né, 27 unidades federativas, contando o Distrito Federal, e 5.570 municípios. Como todos esses entes conseguem compartilhar um imposto? Aí a solução para que esse problema, na verdade, esse imposto se tornasse possível é a criação de um Conselho Federativo do IBS. O Conselho Federativo do IBS, que, inclusive, eu não atualizei isso, peço desculpas, mas, se eu não me engano, o novo nome dele voltou a ser Comitê Gestor, né? O Senado teve uma alteração no nome, mas a ideia é a mesma, é um comitê gestor, independentemente do nome dele, é um comitê que vai gerir o IBS e é um comitê que vai contar com a participação de todos os entes federativos, com algumas representações. Mas, enfim, vamos lá. A ideia é que esse comitê ele seja uma entidade pública sob regime especial que tenha independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. É uma entidade pública de regime especial porque é algo que não existe no Brasil. Na verdade, não existe no mundo. É uma criação que a gente está fazendo na PEC 45, para possibilitar mesmo que o IBS exista e que ele seja compartilhado entre todos os entes. E é importantíssimo que esse comitê tenha independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, porque esse comitê ele não vai estar ligado a nenhum ente específico. Ele não vai ser ligado à União, ele não vai ser ligado a nenhum estado, nem a nenhum município. Ele é de todos, exceto a União, porque a União não tem competência para o IBS, obviamente. A composição desse comitê, o que fala a PEC, que vai haver uma representação paritária de todos os estados, Distrito Federal e municípios na instância máxima de governança do comitê. A ideia é que sejam 54 membros, sendo 27 dos estados e Distrito Federal e 27 dos municípios e Distrito Federal. O Distrito Federal é contabilizado 2 vezes, porque ele é um município e uma unidade federativa, mas também porque ele cobra hoje ICMS e ISS. E aí no IBS ele vai cobrar IBS municipal e IBS estadual, né? Em relação às competências desse comitê, ele vai ter competência administrativa para editar normas infralegais, ou seja, toda a regulamentação do IBS vai ser editada pelo comitê gestor. Ele vai ter competência para uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, vai ter competência para arrecadar, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. Então, a ideia é que o IBS ele seja recolhido pro comitê gestor. E aí o comitê vai operacionalizar a distribuição entre os estados e municípios onde ocorreram o consumo dos bens ou serviços sujeitos ao IBS. E o comitê ele também vai dirimir as questões suscitadas no âmbito do contencioso administrativo tributário entre o sujeito passivo e a administração tributária. Aqui eu até peço desculpas, assim, a redação ela mudou um pouco no Senado, a ideia é a mesma, mas a redação que está aqui é a da Câmara, então eu vou atualizar também isso antes de mandar a apresentação final para vocês. Mas a ideia é a mesma, não mudou nenhum desses itens, é só que o Senado mudou a forma como especificar esses itens. Só mudou as palavras mesmo, mas eu vou deixar certinho aqui para vocês terem a versão mais atualizada. E, além de todas essas alterações que são muito grandes na tributação do consumo, a PEC 45 promove alterações também em outros tributos. E aqui eu trouxe elas de uma forma resumida para vocês. Bom, no IPTU, a PEC, ela possibilita, ela dá autorização para que a atualização da base de cálculo do IPTU seja feita por meio de decreto, a partir de critérios gerais previstos na legislação municipal. No IPVA, a PEC, ela... Ai, perdão.
ela prevê que possam existir alíquotas diferenciadas em função do tipo, valor, utilização e impacto ambiental do veículo, além da incidência de IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos particulares. No caso do ITCMD, a PEC prevê progressividade do imposto em razão do valor da transmissão ou da doação, não incidência sobre transmissões e doações para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. E naquela contribuição sobre iluminação pública, a PEC prevê que, para além do custeio, essa contribuição ela vai poder financiar também a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública dos entes. E, por fim, a PEC prevê a implementação de uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Essa contribuição ela tem o objetivo de substituir uma contribuição que alguns estados têm hoje, especialmente estados exportadores, como Pará e Goiás e Mato Grosso, se eu não me engano, tem mais algum. Mas, enfim, a ideia é que ela substitua uma contribuição que hoje os estados já têm. Então, essa contribuição ela vai incidir sobre produtos primários e semi-elaborados, e a finalidade dela é o investimento em obras de infraestrutura e habitação. Essa contribuição ela vai existir até 31 de dezembro de 2043, e ela só vai poder ser cobrada por estados que tenham essa contribuição, que tinham essa contribuição, que têm essa contribuição até 30 de abril de 2023. Então, a ideia dessa restrição é fazer com que novos estados não instituam essa contribuição ao fundo enquanto a proposta está tramitando, e sim ela compensa apenas os estados que efetivamente tinham essa contribuição. Só para especificar um pouco melhor, essa contribuição que hoje alguns estados têm, ela é feita como uma contrapartida ao benefício fiscal. Então, se uma empresa ela tem uma aplicação em determinado estado de um diferimento, ou de um regime especial, ou de um tratamento diferenciado de ICMS, alguns estados fazem com que essa empresa que tem benefício fiscal, ela contribua para um fundo específico do estado que tem esse objetivo de investimento em obra de infraestrutura. Então, essa contraprestação dos benefícios fiscais que vai estar sendo substituída por essa contribuição até 2043. Por fim, chegando ao fim, mas aí a gente fica aberto a perguntas, claro. Eu queria deixar o convite para vocês conhecerem as pesquisas que a gente faz no Núcleo de Pesquisas Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPRA. Eu deixei aqui até o QR Code, se vocês quiserem acessar direto a nossa página. E eu deixei aqui alguns links com perfis do Twitter que tem conteúdos didáticos sobre reforma tributária. Eu indico o perfil do Twitter porque às vezes a gente não tem tempo no dia a dia para parar e ler um paper. Então, eu acho que Twitter é uma forma de informação rápida e tem alguns perfis que comunicam muito bem reforma tributária. Tem o Movimento para Ser Justo, que é muito bacana, eles fazem conteúdos muito didáticos, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu super recomendo eles. As meninas que comandam esse movimento, elas são, assim, excepcionais na didática e formatação de documentos, então é uma comunicação muito acessível mesmo. Tem o Breno Vasconcelos, a Melina Rocha, a Duquesa de Tex. Eu amo a Duquesa de Tex, gente. Se vocês não conhecem, sigam ela. É incrível. Além Ela de tem um perfil... aprender, aprende de uma forma bem Não, humorada, assim, né? a bio do Twitter dela é ensino tributário para não passar raiva sozinho. Gente, vale muito a pena. Ela é incrível. A Carol é demais. Tem o Volta Sérgio só o QR Code pra gente, lá. da página, volta. Isso, ai, perfeito. Peraí, gente, também. Só ver se está funcionando, porque eu não testei ele hoje. Mas Ah, tá se não bom. tiver, eu abro aqui. Mas, de qualquer forma, Shirley, ela vai passar Eu passo a essa apresentação. apresentação
Eu acho Perfeito. que eu Tá. fiz isso aqui, eu deixei com o Já link pode aqui ir para não. adiante. Deu certo? Deu. Aí tem a Rita Della Féria, que é uma professora portuguesa que trabalha numa universidade no Reino Unido. Ela é uma das maiores autoridades em IVA no mundo. Ela veio para o Brasil algumas vezes. E a gente tem a vantagem de falar a mesma língua que ela. Óbvio, alguns tweets dela, a maioria deles são em inglês, mas ela se comunica bastante em português, especialmente com o público brasileiro. E aí eu não posso deixar de comentar a minha chefe e sócia, Vanessa Canado. Ela também é uma grande autoridade no assunto e faz alguns tweets bem legais também. E aqui eu queria só agradecer de novo e deixar meu e-mail para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu queria novamente pedir desculpas pelas partes desatualizadas da minha apresentação. Eu juro que eu olhei ela umas 3 vezes, mas assim, o texto mudou tanto, gente. Eu tenho tanta versão da PEC que eu já nem sei mais o que está acontecendo. Mas eu vou ajustar esses pontos que eu fui percebendo ao longo da apresentação. E aí eu mando para vocês o PowerPoint, pelo menos fechadinho e super atualizado, com os termos da versão que foi aprovada no Senado, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui à disposição. Cirlei, alguma dúvida? Roberta, eu acho que Não, pelo horário, a hoje em Roberta dia deve estar na estudar, PEC. exatamente. Hoje em dia falar de reforma tributária é a gente aprender todo dia diferente, né? Sim. Vamos ver no que vai dar. Aprende uma É. coisa, tem que desaprender um pontinho, porque o pontinho foi mudado, e Não, aí muda toda hora. Gente, muda toda hora. Essa apresentação, eu já tenho umas 50 versões dela. eu Toda imagino. hora eu coloco versão do dia tal, porque se eu não colocar o dia, eu já perco o controle. Tá pior do que ponto e cruz. Nossa, tá. Mas eu vou atualizar direitinho e mando para vocês, prometo, que pelo menos o material fica registrado tudo certinho para vocês poderem consultar. É Gente, claro que sim, Perfeito. existem. Foi maravilhosa a apresentação. Ah, obrigada. Existem mais pontos que eu não consegui tratar, mas assim, gente, são quase 10 da noite, eu não vou forçar vocês também, não. Eu acho que a gente fez o possível para hoje. Lari, Meu então, e-mail tá lá, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. então aí, né, como aqui eu já sempre falo para todo mundo, e não se assuste, a pessoa oferece a mão, a gente pega o braço. A gente A pega, gente pega. pega o braço. Então, assim, sinta-se já convidada para poder voltar aqui ano que vem, para Espero que com a reforma aprovada e pelo menos o texto da PEC não mude mais. Mas aí vai ter toda a legislação complementar, então a gente pode fazer pelos próximos 2 anos. exatamente. Pois é. A gente, eu já até pensei aqui em um projeto específico com a Lari, mas não, Lari, calma aí, vou me conter aqui um pouquinho. Mas Não, tô querendo te defendendo, a voltar e gente vai se... conversando. Não fala isso não, fala isso Não não. fala isso Você não, não Cris sabe do que pega você está mesmo. falando, né? Daqui a pouco ela te manda a planilha. Tem Data, problema. tema, vem tudo pronto. E não fala isso não, Shirley, porque ela viu que eu sou insistente. Eu acho que a Lari já percebeu que eu sou um pouco Não, mas insistente. gente, pelo amor de Deus, tá certíssimo. A gente tem mesmo que trabalhar, é isso. Então, Temos todo assim, mundo que se trabalhar. sinta-se convidada para voltar aqui, não só para falar sobre a reforma também, mas sobre outros pontos, querendo aprofundar num ponto, né, da reforma ou fora da reforma. Quer dizer, eu acho que agora vai ficar difícil falar de ponto fora da reforma, porque tudo vai girar em torno. Mas, enfim, sinta-se à vontade. Ah, Bebeca, chegou. É, então, assim, eu só tenho a agradecer. Você, Obrigada, pessoal, pelo eu espaço. me encanto Parabéns. com, tipo, eu me encanto com educadores, né? Porque vir aqui, Aí eu ainda, assim, eu vou disponibilizar ser o muito seu sincera, eu tempo, nem me considero muito uma educadora, eu estou caminhando para isso, mas espero ter contribuído um pouquinho com o estudo de vocês. Educadora, sim, com certeza. exatamente, porque Sim, eu você não é didática, muito bom. tá vendo? Eu ia falar isso, mas olha, tá vendo? Desde a época que eu conheci a Larissa, numa apresentação dela, na aula dela no clube de leitura, no clube do livro tributário, né? E você foi extremamente didática, né? E eu lembrei, e antes de começar esse projeto, eu lembrei, poxa, a Lari, ela foi
Bacana. Então, vai ser Assim, eu de acho que fácil é o mínimo assimilação. que a gente tem que fazer, porque tributação já é um tema que é inacessível para grande parte da população. Então, a gente está falando de mudanças na tributação, que é algo que todo mundo deveria estar consciente. Então, eu tento Verdade. sempre falar numa linguagem que todos entendam. Quando eu dou entrevista, eu sempre penso, como minha avó entenderia isso? É sobre Aí isso. É sobre isso. eu tento falar exatamente assim. Nem sempre a gente tem sucesso nisso, mas é uma missão que eu me preocupo, pelo menos, constantemente. Então, muito obrigada. Então, obrigada por você, mais uma vez, disponibilizar o seu tempo para empoderar mulheres negras, Imagina, né? Eu sempre repito aqui, imagina. eu sou cansativa, mas é importante falar. Educação, informação é poder. Então, você dedicou seu tempo para empoderar mulheres negras, o que aí E já é espero que uma função vocês ocupem social. cada vez mais espaços, porque, gente, assim, eu participo de muito evento de reforma tributária, a quantidade de evento de homem velho e branco sozinho lá falando. Nem dá para chamar de debate, porque não tem opinião divergente, é todo mundo igual, falando para igual. Então não tem Pois pluralidade é. nenhuma para ser considerado um debate. Então é realmente muito Sem, importante essa tarefa que vocês estão fazendo. sem essa Parabéns mesmo. intersecção, E a muito gente não obrigada consegue pelo ir para convite. frente. Não. Obrigada a você. A gente Agora, já tirou a foto? não, ainda não, vamos tirar, calma Não, aí. Rose, Ela já a está gente ali, ó, ia já, esperar já você. Ela já falando e já preparou ajeitando ali. já. Eu tô só o que sobrou de mim, suando nesse calor Hoje está infernal. todo mundo brilhando já, ó. É, Não tem pois é, problema, aqui, não. aqui, ó. Vamos lá, gente. Eu deveria, depois, meninas, na Vamos, próxima, vamos. vocês me lembram de tirar foto antes No também, para começo aproveitar ainda. as meninas que estavam aqui também, para não ficar, né? Mas vamos lá, deixa eu dar uma printada aqui. Prontos, preparadas? Sorriso? Oi. Então, mais uma vez, Lara, muito obrigada. Shirley, Roberta, obrigada por vocês estarem aqui. Shirley, Roberto, desde do programa antigo, que essa é uma fase nova, né, desse programa de educação continuada. Então, muito obrigada, meninas, por vocês acompanharem esse Estou projeto. falhando um pouco, mas eu estou assistindo as aulas. Às vezes não consigo chegar a tempo, mas Eu sei que vamos você lá. vem quando pode. Então, minhas queridas, muito obrigada. Que horas Obrigada. são? Quase as 10 horas da noite falando sobre direito tributário. É Perfeito, é lindo. paixão nossa, né? É lindo. É isso. É isso. É demonstração de que a gente está aqui participando de uma coisa, falando sobre uma matéria que a gente gosta. Então, muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.